boa noite para quem vai chegando aí. Tem os participantes aí estão conseguindo conectar. Hoje a gente vai voltar, né, fazer uma retomada das aulas que começou no ano passado, na verdade, que foi quando o Surge Update começou, que na verdade ainda era GEAD, que era o grupo de estudos do aparelho digestivo. A gente montou esse grupinho aqui, a princípio, para discussões aí com os residentes. E atualmente o projeto ganhou mais corpo. A gente está fazendo agora essa parte que a gente rebatizou para Surge Update, para dar um nome mais de empresa, um nome aí mais de seriedade, né, Dr. Fernando Dutra. E, enfim, a nossa intenção é manter essas reuniões aqui semanais com os residentes. A ideia é que todo mundo participe, residentes internos, né? A ideia é que todo mundo participe. Quem quiser mandar perguntas, sempre vai ter um de nós que vai ser o moderador, o outro vai estar apresentando. Essa é a intenção. E a ideia é trazer assuntos aí do dia a dia. A gente vai estar seguindo uma linha de raciocínio, uma linha de formação, na verdade, para vocês. E a intenção depois é deixar essas aulas gravadas para quem não teve a oportunidade de assistir. Lógico que a gente prefere que vocês participem, que vocês assistam aqui com a gente. E vai ser, sem dúvida nenhuma, um prazer enorme poder participar de tudo. No final, a gente tem um bate-papo. Não é uma coisa formal, então, quem quiser abrir a câmera para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa, fica à vontade. Para a gente é um prazer vocês aqui todos participando conosco, tá bom? Fernando, vocês já conhecem, algumas das pessoas aí já conhecem, a grande maioria, né? Essa pessoa carismática e, sem dúvida nenhuma, também um excelente médico. E hoje ele vai falar para a gente um assunto que ele domina muito, muito bem, que é realmente a parte das hérnias. Ele tem uma aula aí que é um espetáculo, é um deleite aos olhos poder assisti-la mais uma vez. Fernando, por favor, fica à vontade aí, se apresenta, né? Dá boa noite para quem não te conheça e vamos começar a nossa apresentação do Surge Update. Agora, nossas apresentações semanais. Um abraço, Fernando. Boa aula. Estou aqui para daqui a pouco criticar ou elogiar, hein? Um abração. Um abraço. Boa noite a todos. Agradeço os elogios do nosso amigo e de grande estima, o Dr. Daniel. E já de antemão gostaria de externar minha satisfação de estar reiniciando esse ciclo de aulas, de palestra, de discussão com os nossos residentes, com os nossos colegas, enfim, aquele que sentir, né, sentir que é necessário estar se atualizando e aprendendo um pouquinho mais ou ajudando a gente a aprender um pouquinho mais também. Hoje, deixa eu só acessar aqui. Hoje nós vamos abordar um tema que talvez não, é considerado uma das principais causas de procedimento cirúrgico no mundo todo, né? É o primeiro lugar de cirurgias eletivas, né? A gente sabe que tem uma incidência muito grande, de mais de 5% na população mundial, e a gente, nas nossas rodas, né, a gente sempre vê os tipos de discussão sobre as herniorafias. E salta aos olhos porque todo mundo, hérnia, você faz qual? Vídeo? Aberta? Aí eu pergunto assim, a gente vai depender da sua realidade, né? Talvez para quem tem uma realidade um pouco melhor, o robô seria a melhor via de abordagem para esse paciente. Mas a gente sabe que aqui eu me dou por contente quando eu opero um paciente por vídeo, porque a gente sabe que existem as suas indicações, de longe é uma das melhores indicações a hernioraфia videolaparoscópica, mas eu quero mostrar para vocês que não é só isso, né? Talvez essa impressão de que a cirurgia da hérnias inguinais, enfim, eu sei que tem essa tendência, né? Vídeo, é a melhor abordagem, a gente sabe, né? Mas eu quero também instigar vocês para tentar entender, né, por que é a melhor abordagem. Não é só porque é por vídeo, né?
A gente sabe que tem colegas com excelentes resultados na cirurgia via anterior aberta, Liechtenstein clássica, né? Então, a gente sabe que hoje a primeira escolha é Liechtenstein. Mas quem tem a realidade do vídeo, ótimo. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais importante, né, para indicar uma cirurgia de hérnia inguinal? Seria a via? Seria a disponibilidade de material? Seria o tipo do paciente? E é aí que eu vou entrar com uma apresentação onde a gente vai ter substrato para tentar chegar a essa resposta. A gente sabe que durante a escolha da herniografia inguinal, a gente tem que levar em consideração algumas situações, né? A gente individualiza o nosso paciente e a gente tem que oferecer para ele, não só nas herniografias inguinais, mas em todo o procedimento, a gente sabe que o tratamento não pode ser pior que a enfermidade. Então, a gente tem que oferecer para ele um tratamento que seja de baixo risco de complicações, dor, recidiva e infecção. A gente tem que ter um retorno rápido às atividades, né? A gente sabe que, principalmente nesse período agora, né, a gente vê que a parte econômica é muito importante e a gente tem que oferecer para o nosso paciente a possibilidade de retornar o mais rápido possível para suas atividades habituais, laborais, enfim, para defender o seu ganha-pão. E também não podemos deixar de pensar no custo, né? A gente sabe que hoje, devido a ser um procedimento muito realizado, os custos são elevadíssimos, né? É um custo bem empregado, mas que demanda um certo esforço da maioria dos serviços aí que oferecem esse procedimento sem custo, que é a realidade da maioria dos colegas aqui na região, que é a cirurgia pelo SUS. E aí vem aquela indicação, né? A gente sabe que se operar por vídeo é ótimo. Aí eu indico cirurgia por vídeo por quê? É uma realidade triste, mas se eu for ver qual que é o motivo de indicação, é o motivo financeiro, né? Então, quem tem dinheiro paga, quem tem convênio faz por vídeo. Quem não tem, infelizmente, na minha realidade, a cirurgia é aberta. E garanto que com resultados fantásticos, quase que iguais, tanto na anterior como na via posterior, ou a vídeo laparoscópica ou a aberta. Enfim, isso é importantíssimo porque a gente tem que a gente às vezes fala, não, é melhor por vídeo. Não é essa a indicação é o seu paciente. Inclusive, eu posso citar para vocês algumas indicações em que não seria o mais apropriado a videolaparoscopia para a correção, para o reparo das hérnias, como a síndrome dolorosa da região inguinal, uma hérnia do esporte ou lesões grandes, né, com destruição da parede, da lesão aguda da região inguinal. Enfim, então tem algumas situações na qual a gente tem as indicações da via aberta como primeira escolha. A gente sabe que é importantíssimo individualizar o tratamento do nosso paciente. Então, comorbidade, sempre lembra disso, o pré-operatório tem que ser o mais completo possível a fim de minimizar as intercorrências, né, das cirurgias, as intercorrências ou complicações do seu paciente no pós-operatório. Então, vai lá, converse com o seu paciente, vê a capacidade de esforço, vê o coeficiente metabólico energético que ele tem, escolhe um procedimento rápido, um procedimento que às vezes você tem mais segurança de fazer, no qual você vai levar menos transtorno do seu paciente. E aí, entrando propriamente dito nas herniografias, a gente sabe que teve uma evolução muito grande das herniografias, né? E a gente tem que entender o que é uma hérnia, o que é a hérnia inguinal. É uma ruptura, é uma abertura da parede abdominal, uma protrusão uma protrusão anormal, onde um órgão ele atravessa através dos tecidos e vai preencher a parede circundante da parede abdominal. Então, a gente tem que esse é um procedimento dos mais realizados no mundo todo, mais de 20 milhões de procedimentos de herniografia, cerca de 5% da população é acometida, a gente já comentou, né, em todo o mundo, isso corresponde a praticamente 20 milhões de procedimentos realizados anualmente em todo o mundo. E a gente vale lembrar algumas, né, particularidades das hérnias, até para os colegas aí que vão, né, os internos, se tiver algum interno aí, né, os residentes já sabem disso aqui de cor e salteado, mas às vezes
os internos aí ainda não têm essa informação. Mas 75% das hérnias estão na região inguinal. Se a gente for mais além, desses 75% são homens, quase que 2/3 das hérnias são indiretas, e a incidência é quase que 25 vezes maior nos homens que na mulher. Isso é os 75%. E é mais comum ocorrer do lado direito. Vale lembrar também que não porque as hérnias inguinais são muito mais frequentes no homem, já as crurais são muito mais frequentes nas mulheres na proporção de 4:1, e geralmente o diagnóstico é feito com a hérnia encarcerada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Chegou a hérnia encarcerada, raiz da virilha, toma cuidado que pode ser uma hérnia crural, principalmente nas mulheres. Passando adiante, vamos fazer relembrar rapidinho aí na história, né? Como evoluiu, né, as herniorafias de 1975 até 2021. Então, a gente sabe que Guimbernat descreveu o ligamento lacunar ou ligamento de Guimbernat, né? Então, é importantíssimo. A gente vai ver depois especificar isso daí. Por que eu separei esses tópicos? Porque nós vamos ver depois, durante o estudo da anatomia, que talvez seja, eu considero, né, mas talvez seja o mais importante para a realização dos procedimentos de hérnia inguinal, é conhecer muito bem a anatomia. O ligamento em 1804, Cooper já descreveu a fáscia transversalis, ou ligamento iliopectíneo de Cooper, que é o famoso ligamento de Cooper, né? Hasselbalch, em 1816, delimitou a parede posterior. Então, a gente tem que saber onde está a parede posterior anatomicamente para realizar qualquer tipo de procedimento de herniografia. Cloquet, já em 1819, já começou a dissecar e desenhar casos de herniografia e reproduzir isso para o ensino, né, dos seus residentes. Em 1890, Theodore Bilroth profetizou a necessidade de prótese. A gente vê hoje, né? Hoje nós estamos nessa fase de profetização, né? Que às vezes pode ser que sejam fake news, né? Mas já em 1890 ele já profetizava o uso de prótese, enquanto alguns faziam aqueles procedimentos, né, mais agressivos. Ele, vamos colocar uma prótese aí que talvez seja melhor. Então, enfim, em 1890, graças a Deus, em 1858, já o Francis Usher foi o primeiro a publicar o uso de uma malha sintética de polipropileno nas hérnias inguinais e ventrais. Então, você vê que, né, ele foi instigando, foi procurando diferentes formas de resolver os problemas, né, as herniografias. Em 1986, Liechtenstein já publicou uma série de casos com o uso de tela de polipropileno, e como ponte para evitar, né, em vez de aproximar o músculo, o oblíquo interno transverso ao ligamento inguinal, ele faz uma ponte com uma tela unindo essas duas estruturas, que é aquele procedimento que hoje é o mais realizado, é a técnica de Liechtenstein, que é a livre de tensão. Em 2006 e 2010, a gente já viu publicações com as telas biológicas, começou a vir, pacientes com infecção, uso de tela biológica, tela mista, absorvível e não absorvível, que são as telas híbridas, e já em 2015, 2017, as telas sintéticas. A gente tem, né, algumas telas aí que já têm essas propriedades. Então, graças a Deus, isso daí proporcionou uma grande evolução, né, para o tratamento das hérnias inguinais, e que a gente possa estar oferecendo esses diferentes tipos de tratamento para os nossos pacientes. Passando agora para a anatomia, a gente tem que saber que a região inguinal é uma porção inferolateral da parede abdominal, né? Ela tem ali, né, quando a gente vai realizar a incisão da pele, a gente sabe que tem aquele tecido aureolar, né, a face de Scarpa, a Camper, Scarpa, e depois a gente vai chegar no oblíquo externo, interno e transverso, e posteriormente aí o peritônio. Então a gente vai entender que tudo isso, quando você tem essa anatomia na mão, você tem um pouco mais de facilidade e de segurança para realizar os procedimentos. A gente tem aqui uma foto, né, onde a gente traçou uma linha, né? Não sei se vocês conseguem ver o meu mousezinho passando, né? Então, né, que aqui corresponderia ao ligamento inguinal até a espinha ilíaca anterosuperior.
Aqui nessa outra linha teria a borda do reto abdominal e nesse pontinho aqui o pubis. Então, entre essas duas linhas, né, longitudinais, a gente teria aqui onde está riscado o local da incisão da nossa hérnia rafia inguinal. A gente abrindo essa pele, a gente já comentou, vem o camper e o scarpa, e aí a gente já visualiza a aponeurose do oblíquo externo. Se a gente for mais distalmente, a gente consegue ver muito bem as fibras longitudinais, né? E se a gente for distalmente, a gente consegue mostrar o anel inguinal externo. Então, é onde existe ali uma continuidade do oblíquo menor, continuando, e aí ele vai formar o funículo espermático. Lateralmente, a aponeurose do oblíquo, ela, de forma, né, alongada, ela vai abraçar essa estrutura, e a gente, liberando de forma longitudinal, a gente vai chegar expor o oblíquo externo. Aqui é importante entender que, se você for ver essa foto aqui, a gente vê o ligamento inguinal ali, o anel inguinal externo, o funículo, e o ligamento inguinal do lado. A incisão, ela é acima, né? A incisão que a gente faz, ela é acima. Eu vejo muitos residentes com um pouco de dificuldade, porque às vezes eles fazem uma incisão muito em cima do osso do púbis, e ali não tem dissecção, né? A dissecção é acima do orifício inguinal externo, porque só com o afastamento depois a gente consegue ter uma apresentação muito boa da região. Então, a incisão, ela é acima, e depois você disseca abaixo, expondo o folículo espermático dessa forma aqui. Então, aqui está, né, as estruturas do funículo. Então, é importantíssimo saber o que tem aí, né, nessa região, entender bem, né, a importância durante a manipulação dessas estruturas, porque é onde vocês vão encontrar a maior dificuldade e é onde vocês poderão ter os maiores índices de complicação ou, né, de problemas no pós-operatório com o seu paciente. Então, no funículo aí, a gente sabe que existe várias estruturas importantes que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Essa outra imagem a gente vê ali para diferenciar para vocês aquela estrutura mais arroxeada, quase que na ponta do dedo indicador, que são os vasos epigástricos inferiores. Então, toda a hérnia que se dá entre os vasos epigástricos inferiores, o transverso e o ligamento inguinal, são hérnias diretas, elas estão no triângulo de Hasselbalch, nós vamos ver mais à frente. Essa imagem está boa, por isso que eu gosto de comentar. Aqui existe a borda livre do oblíquo interno. Nessa borda livre para cima é onde surgem as hérnias inguinais indiretas. Esse é um outro triângulo, é o triângulo de Hessert, que nós vamos ver mais para frente também. O canal inguinal, aquela região ali, é um espaço virtual, né, de mais ou menos uns 4 centímetros, que vai dar passagem ao funículo no homem ou ao ligamento inguinal na mulher. E aí a gente tem que entender esses limites do oblíquo externo, orifício inguinal externo, anteriormente, posteriormente a face transversal e o tendão conjunto, e inferiormente o ligamento inguinal e o Cooper, mais embaixo, e superior o transverso e o oblíquo interno. Então isso daí é importantíssimo para você entender a anatomia e ver onde estão as estruturas. Nesse canal inguinal existe o funículo. Na mulher, né, a gente sabe que é o ligamento redondo, mas no homem, o funículo, ele passa várias estruturas muito importantes que a gente tem que saber, principalmente o pessoal aí, os internos. São as artérias, a artéria testicular, a gente sabe que tem a artéria do ducto deferente, o nervo gênito-femoral, o nervo para o músculo cremastérico, o sistema, né, do deferente, o ducto deferente, perdão, e o sistema nervoso simpático, né, que vão estar presentes aí nessa região. Perdão, aqui estão as estruturas. Então, se vocês lembrarem daquela imagenzinha na ponta do dedo, ali aquela pequena estrutura ali de quase que 1 centímetro, 2 centímetros de diâmetro, existem todas essas estruturas. Então, a manipulação do funículo tem que ser muito bem feita, tem que ser uma manipulação gentil, a fim de evitar a lesão dessas estruturas. E na mulher tem o ligamento redondo. Outro reparo anatômico importantíssimo é o espaço pré-peritoneal, principalmente durante os reparos posteriores, os reparos laparoscópicos, tanto TAP como TEP, né?
Então, o pessoal às vezes tem muita dúvida, o que é ver na literatura? Espaço de Retzius ou Bogros, né? Então, se você for ver o espaço de Retzius, ele é um espaço, você dividir ali a região do abdômen ao meio, eu estou com a região inguinal, a medial e a lateral. A gente tem que na linha média existe o Retzius e lateralmente vocês vão ver que tem o espaço de Bogros. Então, é o espaço onde a gente aloca a nossa prótese, a nossa tela. Então, é importantíssimo, durante a dissecção, né, desse espaço, conhecer essa anatomia, porque é próximo de bexiga, aí a gente sabe, nós vamos ver depois mais à frente, né, as diferentes estruturas que podem ser passíveis de lesionar durante essa dissecção. A gente tem uma imagem aqui, que é uma imagem posterior, uma vista posterior da região inguinal, onde essa linha tracejada é o nosso triângulo de Hasselbalch. Não tem aqui nessa imagem, né, o Hessert, mas se você for pegar aqui dessa borda livre, onde está aqui, vocês conseguem ver o meu mouse aqui passando? Nessa linha tracejada, a gente tem a borda livre do oblíquo interno. Então, as hérnias passando nesta região aqui, dessa borda livre do oblíquo interno, até mais ou menos no ligamento inguinal, né, a gente tem o espaço de Hessert, que é onde surgem as hérnias indiretas. Então, Hasselbalch direta, Hessert indireta, e no orifício de Froschauth, né, o anel femoral, a gente tem as hérnias crurais. Aqui a gente vê a anatomia, né, o músculo oblíquo interno, a gente separou o funículo espermático e o músculo transversal. Aqui está o músculo transverso. Aí aqui nessa região é onde existe o ponto de fraqueza para o surgimento das hérnias diretas. Isso é um espaço virtual e ele funciona com um mecanismo de contratura. Então, numa situação normal, paciente sem nenhum fator de risco, sem nenhuma alteração anatômica, quando ele contrai o abdômen, o oblíquo interno e o transverso fecham essa estrutura, porque a fascia transversalis é um tecido laxo, né? Ele não tem sustentação. O que segura é a poneurose e músculo. Então, essa contratura vai fechar esse espaço. Se por algum motivo o paciente tiver algum fator de risco, enfim, uma fragilidade ou uma disfunção dessa região, é onde vai surgir as hérnias inguinais diretas. Aqui a gente vê na anatomia, né, o ligamento inguinal. Se a gente for, né, da região da espinha canteiro superior até o púbio, a gente sabe que o ligamento inguinal é uma reflexão da aponeurose do oblíquo externo. E lá no anterior a gente viu o mecanismo de formação da hérnia direta. Aqui nós vamos ver o mecanismo de formação das hérnias, tanto diretas como indiretas, pelo anel inguinal interno. Então, a gente sabe que lá na embriogênese, o testículo ele desce, né, para a bolsa escrotal pela túnica vaginalis. Então, se existir uma persistência desse conduto, é onde vai surgir as hérnias inguinais indiretas. Aí, a gente tem o triângulo de Hasselbalch, né? E o triângulo de Hessert, nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho melhor no ligamento ilioinguinal, os vasos epigástricos inferiores e a borda livre aqui do oblíquo interno. Então, nessa região, que é onde saem os elementos do funículo, é onde surge a hérnia inguinal indireta. Outra coisa que é importantíssima, a gente sabe que é a anatomia, né? A gente vê a necessidade de conhecer muito bem a anatomia, saber identificar os nervos da região inguinal e, se necessário, né, a gente vai ver mais à frente, realizar até a neurectomia ou neurose desses nervos. Mas é importantíssimo, 3 nervos são importantíssimos a gente ter o conhecimento, que é o ilho hipogástrico, que ele vem, né, lá de T12 a L1, de L1, e ele vem para realizar, né, o suporte sensitivo da região da face interna da coxa. Então, para que a gente tem que saber isso?
Se o seu paciente no pós-operatório tiver uma dor nessa região, já vai remeter à lesão do nervo ilioinguinal. Se a gente vê aqui o ilho hipogástrico, ele vem lá de cima, e aí ele vai fazer aqui na região, como o próprio nome diz, do hipogástrio. Então, uma hipersensibilidade nessa região pode ser que você tenha atrapado o nervo, né? Ele corre próximo do ligamento inguinal. Então, naquela sutura, aquele chuleio que a gente faz para fixar a tela, você pode atrapar o nervo ali naquela região, e é onde vai desencadear a dor. A gente tem também o ilho femoral, não sei se está aqui nessa outra imagem, o nervo cutâneo, o gênito femoral, que tem o seu ramo genital e o ramo femoral, aonde vai ter, né, uma hipersensibilidade, se você tiver uma lesão ou hipoestesia, né, na região da face anterior da coxa e da bolsa escrotal. Então é importante saber disso aí, nós vamos falar mais adiante qual que é o tratamento da inguinodinia, então é importantíssimo saber disso. Nessa outra imagem a gente vê a topografia, os locais onde mais a gente causa a lesão das inervações durante a colocação da tela. Tanto lá no Cooper, na hora de dar aquele pontinho, porque é difícil, às vezes é uma apresentação um pouco mais difícil, você dá um ponto meio que às cegas, você pode pegar o nervo ali, né? Na anterior, lá em cima também, durante as dissecções, eu até evito de fixar esse ponto aqui de cima na tela, eu deixo ela um pouco maior, né, do que os 2 centímetros acima do orifício inguinal interno, eu coloco um pouco a mais, 3, 4 centímetros, e deixo ela deitada lá, que daí nunca tive problema de migrar essa tela. E na região do início do final da sua sutura do ligamento inguinal, é onde mais você tem possibilidade de causar lesão do seu nervo. Então, mas eu nunca vi esse nervo. Aqui a gente consegue ver o ilho hipogástrico. Então, a gente consegue ver bem esse nervinho que vem correndo para cá e vai fazer... Então, aqui tem que ter gentileza na hora de dissecar, porque senão você pode lesar. Se você lesar, manipular demais, é melhor você retirar o nervo do que você deixar ele aí dessa forma. Aqui já está a outra inervação que a gente tem, que é o ilho inguinal, né? Então, você consegue ver bem nessa imagem, ele vem descendo por cima do funículo, e você pode, né, evitar de manusear demais isso aí para não causar dor. E aí, durante o fechamento, a gente sabe que depois da colocação da prótese, a gente vai fechar o anel, né? A gente faz uma brecha na tela e depois fecha o anel para formar um novo anel inguinal. Nesse momento, você, deixando esse anel muito apertado ou, né, uma destruição muito grande da parede inguinal, você pode deixar essa tela em contato com o nervo e ele causar dor no pós-operatório. Vamos passar diretamente agora para a hérnia inguinal direta. A gente já sabe que é a protusão que ocorre medial ao anel inguinal. Então, ali estão os vasos epigástricos inferiores, o oblíquo interno, transverso, e aqui o ligamento inguinal. Então, essa protrusão, a gente sabe que ela vai ocasionar, né, a hérnia direta. E os fatores predisponentes nas hérnias diretas, como tabagismo, obesidade, idade avançada, distúrbios do colágeno, a gente sabe que paciente, né, se tiver alguma doença hereditária, também pode favorecer ter hérnias, né, das mais variadas. Pacientes desnutridos também. E a gente, principalmente nos pacientes no nosso pré-operatório, perguntar se eles têm, né, constipação intestinal, hiperplasia prostática, ou é um tossidor crônico, um paciente DPLC, no qual, se você não tratar esses fatores predisponentes, você vai resolver o problema dele e depois ele vai ter uma recidiva muito mais rápida dessa hérnia. Então, esses são os fatores predisponentes das hérnias inguinais diretas. Quando a gente passa para a hérnia inguinal indireta, a gente sabe que é devido, né, à persistência do conduto peritônio vaginal. Então, essa hérnia ela segue o funículo espermático até, muitas vezes, até a bolsa escrotal. A gente tem outras causas, né? Mas, enfim, existe uma hérnia que até esses dias um dos residentes me perguntou, que é uma hérnia em pantalon, né? Que é uma hérnia na qual tanto o componente direto como o indireto, eles
vão ocorrer os dois, só que os vasos epigástricos inferiores seguram no meio, então formando, né, nessa região aqui, ó, sobe a hérnia aqui, sobe a hérnia aqui, e aí fica tipo de uma calça. Pantalão, em espanhol, é calça. Então, fica no formato de uma calça. Só a título de curiosidade. Então, tá aí, né, as causas, maiormente, da hérnia inguinal indireta é a persistência do conduto peritônio vaginal. A hérnia femoral, a gente tem algumas situações, corresponde a 3% das hérnias na região da virilha, é uma incidência baixa, mas é uma das que tem muitas complicações também. Então, é mais comum nas mulheres, a gente já viu 4:1, né, de incidência nas mulheres. Ela é mais à direita, tem maior risco de encarcerar, a gente comentou que geralmente a possibilidade de ela já se apresentar inicialmente com encarceramento é muito grande, e aí a gente vê que cerca de 40% delas já surgem com encarceramento. Ela passa medial aos vasos e ao nervo femoral, no canal femoral ou no orifício de Froschaudt. E o ligamento inguinal forma sua borda superior. Então, isso é importante entender essa anatomia durante os procedimentos de fechamento da hérnia. De modo geral, vamos passar agora ao quadro clínico. A gente tem, né, o paciente, quando chega para vocês no consultório, enfim, no pronto-socorro, né, maiormente no consultório, ele chega com uma dor vaga na região inguinal. Tá? Às vezes não é nem dor, é uma sensação de queimação, um desconforto, né, na região inguinal. Então, é uma dor vaga. Ele fala, surgiu um abaulamento e reduz espontaneamente. Eu tenho um caroço aqui na virilha. Né? O pessoal, caroço na virilha, para o leigo, 100% é hérnia inguinal. Eles desconhecem outra patologia, mas aí cabe ao médico fazer esse diagnóstico diferencial. E aí é importantíssimo, não só, como é um quadro clínico mais vago, o exame físico para o diagnóstico correto das hérnias. Né? A gente tem, durante a nossa avaliação, é importantíssimo fazer a inspeção. Na maioria das vezes, quase que, eu digo que 80%, 85% das vezes, eu estou igual o Lula e a Dilma, né? Eu chutei agora, essa eu chutei, né? Mas é uma experiência particular. 85% das vezes eu faço o diagnóstico sem colocar as mãos no paciente. Eu peço para ele ficar em pé e fazer a manobra de Valsalva. Eu faço uma inspeção estática e dinâmica. A hora que ele faz o Valsalva, tosse, faz força, contrai a barriga, você já vai ver o abaulamento surgindo ali. É claro que daí, para confirmação diagnóstica, você vai ter que examiná-lo da forma correta. Existe a manobra de Landivar, ou Landivar, na qual a gente vai introduzir, né, o nosso dedo indicador na região inguinal e vai pedir para o paciente fazer a manobra de Valsalva. Quando você introduz o dedo, isso é mais no homem, né? Pela bolsa escrotal, tecido mais fino, molinho, você consegue introduzir o seu dedo lá dentro e localiza o orifício inguinal, né, externo, e o seu dedo fica ali, em cima do orifício inguinal externo. Essa técnica, ela diz o quê? Que quando o paciente fizer força, a hérnia ela vai bater na face volar do seu dedo e que provavelmente ela é uma hérnia direta. Quando ela empurrar o seu dedo indicador pela ponta do dedo, supostamente ela é uma hérnia indireta. O contrário, eu falei o contrário, né? Hérnia direta, face volar do dedo. Hérnia indireta vai empurrar o seu dedo indicador. Então, supostamente, porque para o diagnóstico de certeza, somente, né, com a realização da visualização dos vasos epigástricos inferiores. Durante essa mesma avaliação, é importante a gente distinguir o nosso paciente. Já passamos do consultório para o nosso paciente de pronto-socorro. Essas hérnias elas podem ser redutíveis, irredutíveis ou encarceiradas, e pode ser estrangulada também, na qual vai demandar a cirurgia de urgência. A hérnia redutível é aquela que é redutível à manobra de Tax, você vai palpando e ela sobe, né, e vai para o interior da cavidade abdominal. A hérnia irredutível ou encarcerada é aquela que, mesmo, né, após o repouso, você vai tentar, né, reduzir o conteúdo herniário e ele não desce, ele não sobe, ele não vai para o interior da cavidade abdominal. E a hérnia estrangulada é a hérnia que existe um comprometimento vascular, né, dessa estrutura que está ali. E muitas vezes é uma alça intestinal que está ali estrangulado e a gente demanda uma cirurgia de urgência. Se a gente for ver com relação a esse diagnóstico diferencial, a gente diz que a gente tem até 6 horas, né,
Eu sempre, a maioria dos livros, 6 horas é o tempo para reduzir essa hérnia. Mas eu, né, por precaução, 4 a 6 horas a gente toma como tempo para reduzir. Se tiver um paciente do início do encarceramento, da protrusão, ela saiu, até ele chegar para você mais de 6 horas, é arriscado você realizar essa manobra de táxi ou tentar introduzir a hérnia lá para dentro da cavidade abdominal. É claro que a gente vê que, na prática, a gente acaba, muitas vezes, tendo um pouco de flexibilização. Se você vê que o paciente não tem sinal obstrutivo, né, não está vomitando, parar de eliminação de fezes e flatos, ou, né, o paciente não está vomitando, não tem sinal flogístico ali na região, talvez, né, com o advento do ultrassom, está viável, talvez você possa, um pouco a mais de tempo, poder reduzir isso daí. Mas tomar muito cuidado, porque muitas vezes você pode até reduzir e o paciente depois deixa ele de observação, porque posteriormente ele pode evoluir com dor abdominal, necrose por segundo tempo daquela alça que estava isquêmica, não estava perfurada ainda, e ela perfora depois dentro da cavidade abdominal. Então, tomar cuidado com isso daí. Quando que a gente vai precisar lançar mão? Já que eu falei do ultrassom, né? Quando que a gente vai lançar mão do ultrassom? Nessas situações, né, diferenciadas, né? Então, um paciente obeso, difícil de examinar, você pode lançar mão do ultrassom ou até da tomografia, né? Nesses casos de suspeita de comprometimento do suprimento vascular, fazer uma ultrassom com Doppler na região, ultrassom para ver se não tem já líquido ali sendo formado, né, por conta do encarceramento, transudato da alça, sinal de necrose já. Então, aí nessas situações, ao diagnóstico diferencial, aí você pede exame de imagem. Do contrário, o diagnóstico da hérnia inguinocrural é clínico, não precisa de exame para o diagnóstico. Né? Só nessas situações aí que a gente acaba solicitando para diagnóstico diferencial. Falando em diagnóstico diferencial, a gente tem algumas situações como a hidrocele, a gente tem uma adenite inguinal, a varicocele, o testículo ectópico, torção testicular, a gente sabe que, né, nessa situação também o ultrassom ajuda bastante, né, no diagnóstico diferencial, né, da dor, do edema, né, da dificuldade de examinar a bolsa escrotal, achar que é uma hérnia ou é uma torção testicular. Então, a gente tem que realizar tentar realizar esse diagnóstico diferencial, lançando mão aí de um exame de imagem, né? Isso aí vai ajudar bastante. Existem algumas classificações, né, da hérnia, que isso é importantíssimo a nível de estudos, né? A mais utilizada para os residentes internos aí, que cai muito na prova, é a classificação de Niels. A gente tem que a hérnia indireta, ela é Niels tipo 1, ela tem um anel interno normal. A tipo 2 é uma hérnia indireta, mas com um anel dilatado, porém não maior do que 2 centímetros de tamanho desse anel, e ele tem a parede posterior preservada, a vasos epigástricos inferiores não desviados. A tipo 3 já tem defeito na parede posterior, então tem uma dilatação maior de 2 centímetros ali da região, e ela é tipo A, como a hérnia direta, B, hérnia indireta, C, crural ou femoral. E a tipo 4, que é as hérnias recidivadas, e aí na mesma sequência A, B e C, direta, indireta, crural. E aí a gente tem aquela hérnia mista, que é aquela hérnia de Pantalon. Não sei se ela classifica aqui no 3, né? Mas é uma hérnia mista classificada como tipo 3. O que mais? Vamos passar agora ao que importa, vamos discutir um pouquinho do tratamento. E para fazer isso, eu vou ter que lembrar um pouquinho, né, de algumas situações aí, depois relembrar lá aqueles procedimentos que a gente, né, ouviu falar, talvez nunca fez nenhum, eu mesmo, eu acho que eu não faço um Bassini, um show dice desde a minha residência, né? Mas a gente, no tratamento, tem que entender, saber fazer um procedimento muito bem feito e cuidar do nosso paciente antes, no pré-operatório. E as hérnias também elas podem ter tratamento operatório e não operatório. Então, a gente tem que, você pode realizar, né, orientar o seu paciente de acordo com alguma necessidade particular dele, ou alguma contraindicação cirúrgica, ou desejo de não operar, ou o desconforto não é tão grande, e falar, ó, eu não quero operar. Você tem que saber também oferecer algum outro tipo de tratamento para ele. Uma analgesia adequada, orientar a fisioterapia, fortalecer a musculatura abdominal, o uso de funda, a gente sabe que no Brasil quase não usa, mas existe uma cinta com uma funda para
né, impedir que exista essa protrusão do conteúdo herniário pelo orifício do canal inguinal. Então, tudo isso a gente tem que saber para oferecer para o nosso paciente. E aí vem os reparos, né, tanto anterior como posterior, o convencional e o laparoscópico, né, que é importantíssimo a gente comentar depois. Aqui a gente viu, né, um dos principais problemas dessa funda aí é a atrofia testicular, neurite e inguinal, porque a gente sabe que aquela funda ela vai ficar em contato direto com o funículo espermático, a gente sabe que ali tem o nervo ilioinguinal, e sai hérnia, entra a hérnia, forçando ali, pode causar desconforto, dor e a neurite, assim como uma aderência maior, uma dificuldade maior depois, né, durante a realização do seu procedimento cirúrgico, e até mesmo também comprimir o suprimento sanguíneo e causar uma atrofia testicular para esse paciente. Passando aos procedimentos cirúrgicos propriamente ditos, a gente vai lembrar aí do Bassini, 1884. Eu vou dar uma passada, porque aqui eu estou só comentando, né, como que é feito, mas aí na imagem a gente consegue mostrar um pouquinho melhor. Então, uma vez que você realizou a dissecção do seu saco herniário, você vai, tanto direto como indireto, você vai expor as estruturas e você vai confeccionar uma sutura, né, tanto no ligamento inguinal como na borda do músculo, da aponeurose do músculo transverso. Então, essa sutura, na maioria das vezes, né, ela não é uma sutura livre de tensão. Você pode realizar, às vezes o pessoal dá uma adaptada, faz uma incisãozinha ali no trato, né, do ilho púbico, uma incisão na aponeurose do oblíquo menor, para dar um relaxamento maior aí na região. Mas, na maioria das vezes, vai ficar tenso, o paciente vai ter uma chance de mais de 30% de recidiva nesse tipo de procedimento. Então, é uma sutura, pontos separados, ligamento inguinal na aponeurose do transverso, até mais ou menos chegar ali na região do funículo espermático. Aqui está o saco herniário tratado, independente se é da frouxidão direta ou indireta, você vai realizar uma sutura deixando ali um anel mais próximo do diâmetro normal, que a gente sabe que é 2 centímetros. Não precisa ficar nem muito apertado e nem deixar muito frouxo também. A técnica de McVeigh é uma outra técnica também, que é onde a gente vai realizar um reforço da aponeurose, né? Vou passar aqui. Então, a gente vai aprofundar, a gente vai incisar a face transversal. Você vê que na Bassini você não precisava incisar a face transversal, as estruturas estão ali em cima, você só vai aproximar as aponeuroses ao ligamento. Aqui a gente já faz uma incisão na face transversalis e vai realizar daí aquela sutura no trato do ilho púbico ao Cooper, né, e a aponeurose do transverso. Então você vai realizar, aqui nessa imagem você pode ver aqui na lateral, que é aquela incisão, né, que a gente, nessa técnica, como é uma técnica, né, que tem bastante tensão, a gente tem aqui aquela incisão de relaxamento, que também pode ser usada em qualquer outro tipo de procedimento, se você julgar que ficou muito tensa a sua sutura lá. Mas na McVeigh você pode também realizar essa incisão. Então você vai realizar essa sutura, ali mais ou menos fechando, né, essa região onde você incisou na face transversalis, e vai realizar a aproximação dessas estruturas. Por que essa técnica ela é utilizada para as hérnias femorais? Porque você vê que aqui embaixo, você vê, é claro que essa é uma vista anterior, né, uma vista posterior, estão os vasos femorais, né? Então é onde surge a hérnia femoral. Então você consegue aproximar melhor essa região. Nada impede, depois de realizar esse procedimento, é claro que você vai tratar a hérnia femoral, é claro, após realizar a incisão, fazer o fechamento aqui também, sem problema nenhum, desde que não fique com tensão. Show dice, a gente sabe que é uma técnica um pouco mais agressiva, né? A gente faz várias linhas de sutura, né? São 4 imbricamentos de sutura, né? Abrindo lá aquele primeiro imbricamento também na face transversalis, o Cooper com a aponeurose do trato iliopúbico. Aí depois você vai fazer uma nova sutura do ligamento com a borda do músculo oblíquo do transverso
do músculo transverso do abdômen, depois mais 2 suturas, né, contínuas da aponeurose do oblíquo menor e o ligamento inguinal. Uma delas assim, e a outra você pode utilizar a aponeurose do oblíquo maior. Então, você vai fazer uma 4ª sutura, na qual, em vez de você deixar o funículo por baixo, você vai passar a aponeurose do transverso, do oblíquo maior por baixo e fechar ali também. Então, é um 4º plano de sutura que você pode realizar, né, utilizando a aponeurose do oblíquo externo para fazer um plano de sutura também. Qual que é o problema dessas técnicas? A gente sabe que é a tensão. E se a gente for ver, hoje o padrão ouro são as técnicas livres de tensão. Então, essas técnicas, o problema maior o quê? São as recidivas. Então, elas têm um mecanismo, né, de recidiva muito maior do que os outros procedimentos. A gente sabe que esse fechamento, essa plastia, com essas múltiplas, né, aproximações das estruturas, vão ter tensão nesses tecidos, vão provocar necrose e ruptura, e aí a recidiva da hérnia. Fora se é aquele seu paciente que tem muitos fatores de risco, comorbidades, torcedor crônico, prostático, enfim, a chance de recidiva é muito maior, por isso que a gente acaba não fazendo mais esse tipo de procedimento. O que é o princípio? A gente tem os princípios da herniografia tension-free. Então, a gente tem que realizar, né, um reforço com um tecido forte, um procedimento que ocasione um efeito tampão, afora isso, uma prótese que vai causar endurecimento do tecido do peritônio, e vamos tentar redistribuir a pressão intraabdominal e evitar o fechamento da parede abdominal. Então, eu vou individualizar. Eu acho que essa parte mais importante, talvez, da aula é entender, né, esses princípios e entender também, né, esses princípios para oferecer para o seu paciente o que há de melhor. Talvez você não vai conseguir oferecer todos de uma vez só, mas você conseguindo oferecer o máximo já está de bom tamanho. Então, a gente tem os critérios de Gumberland, que ele diz que esse tecido forte, né, essa tela, ela tem que ser barata, inerte, monofilamentar, com poros maior de 70 micras de diâmetro, resistente à infecção, que estimule a fibroplasia e rápida fixação com os tecidos. Então, a gente tem que encontrar um material que favoreça, quando a gente fala com os poros, né, a gente tem muito que essas telas é macroporosa, é microporosa, a gente até queria deixar isso para discutir no final, mas eu vou acabar falando, porque, né, senão depois a gente pode até esquecer. Enfim, a gente sabe que as telas elas têm que ter, né, o diâmetro dos poros maior de 75 micras. Por quê? Porque com poros muito fechados vai impedir a migração ou a formação de vasos e a migração de fibroblastos e macrófagos para combater infecção. Então, favorece a formação de seroma, né? A gente sabe que isso daí tudo prejudica. Essas telas também têm uma propriedade, né, quando elas são muito microporosas ou de alto peso, né, de aninhar, né, os micro-organismos na tela e aí não ter esse mecanismo fisiológico de proteção, de combate às infecções. Então, a gente tem que as telas de macroporo ou, né, de baixo peso, a gente sabe que elas são as mais indicadas. Outra propriedade importante seria, né, a formação, né, de tecido fibrótico na região. Então, ela tem que ter um estímulo maior, né, de reação inflamatória. Aí já vem o contrário das telas de baixo peso, né, que a gente tem que elas são mais flexíveis, né, e ocasionam uma reação inflamatória menor. E essa reação inflamatória menor, né, aí até pode ser que vá consolidar a tela com os tecidos, mas vai demorar mais. Talvez pode ter uma recidiva antes e não ter tido tempo, né, de fixação dessa tela.
Então, a gente tem que entender, né, quais são essas características durante a escolha do nosso material. Então, a gente tem aqui também outro problema que a gente viu, que é aquele efeito de sobreposição, né? Antigamente, o pessoal fazia, né, as correções de hérnia com telas pequenas, né? Então, eles colocavam a tela só tampando o orifício, onlay, principalmente, né, que é pior ainda, e aí, com o aumento da pressão da cavidade abdominal ou a pressão intraabdominal, existia, né, a ruptura, né, dessa aponeurose e o desprendimento. Então, o ideal é o quê? Produzir o efeito tampão. Então, o ideal é colocar, de preferência, abaixo da aponeurose. Muitas vezes, né, a gente sabe que essa é uma técnica underlay, né, mas só de ser sublay, que embaixo da aponeurose já está de bom tamanho. Aqui a gente tem a formação do efeito tampão, onde toda a pressão vai se distribuir, né, numa superfície maior de tela, então diminuindo assim a chance de formação de recidiva herniária, e causando também, quando você coloca ela nessa posição, uma formação por contato com o peritônio maior, de uma reação inflamatória maior, consolidando mais essa tela, deixando esse tecido endurecido. A gente sabe que o peritônio ele é muito elástico, ele regenera muito rápido, e se você deixar ele ali solto, ele forma sacos herniários gigantescos. Então, a gente tem que ocasionar essa reação inflamatória, e aí é onde a gente coloca as telas com um peso maior. A gente sabe que o ideal é mais de 70 gramas por metro cúbico de tela. Então, a gente sabe que essa distribuição do peso, essa colocação de telas maiores, essa colocação, se não for underlay, pelo menos que seja sublay, e em contato com o peritônio, é uma das principais fatores de sucesso nas herniorrafias. Outra coisa importante é esse mecanismo, né, que a gente sabe que o princípio de Pascal, que é a redistribuição da pressão intraabdominal. Então, se a gente, né, um exemplo rápido aí, se a gente exercer com uma caneta um ponto de pressão direcionado na pele, por mais que a pele tenha uma certa resistência, se você colocar muito peso ali naquele ponto, né, ela vai furar. Se você distribui o peso, né, da mesma forma, se eu colocar um livro em cima da pele de alguém e empurrar, ela não vai furar, né? Então, assim, a gente tem que distribuir esse peso. Por isso que a gente coloca essas telas, né, grandes. Antigamente, a gente cortava certinho a tela. Hoje eu coloco telas maiores. A gente tem que lembrar também do problema que as telas com alto peso, elas, né, que têm microporas, reduzem muito. Então, elas têm uma retração grande, chegando, às vezes, algumas marcas de 30% de retração. Então, a gente tem que colocar telas maiores. Isso também é importantíssimo. E aí, uma das últimas, mas também não menos importante, que é o não fechamento do defeito herniário. A gente sabe que para realizar um procedimento sem tensão, você fechando o orifício, já com uma prótese no local, vai ter o sucesso adequado. Então, evita de tentar, né, fechar aquele orifício, porque você só vai se frustrar e vai aumentar a chance de ter insucesso no seu procedimento. Vamos falar agora, já que a gente falou das telas, vamos passar agora para um dos primeiros procedimentos que foi realizado em 1973, com a colocação de telas. Então, a gente já sabe que estopar ele, eu vou adiantar aqui para a gente ver qual que é a forma de colocação da tela, né? Então, ela é um reparo sem tensão, a tela, né, macia, elástica, a gente já viu. A gente realiza uma incisão mediana, vamos ver se a gente tem aqui a imagem. Então, a gente realiza uma incisão mediana, tanto pode ser de fanestil como mediana infraumbilical também. Vai fazer a dissecção, vai entrar por baixo dos retos abdominais e vai fazer uma parietalização dos tecidos. Então, você vai empurrar esses tecidos para baixo, evitando, assim, lesão vascular ou nervosa no ducto, no funículo espermático. E a gente coloca essa tela, né, para realizar o fechamento. Então, é indicado onde? Aqueles reparos de hernia inguinal bilateral anterior, né? Então, antigamente, a gente faz esse procedimento, né, posterior, mas
estopar já colocava essa tela nesse formato, né, de seta, fechando todos os defeitos. E aí é importante porque é aquele espaço de bogros e rétios. Então, a gente vai alocar essa tela, vai dissecar ali as estruturas e vai alocar essa tela entendendo essas estruturas aí. A gente passa daí para a técnica de Liechtenstein, né, em 1986. Eu vou dar uma passadinha aqui, né? Tem umas imagens da técnica para a gente comentar. Então, aqui na região inguinal, qual que é a intenção do procedimento? Como também é aproximar o ligamento inguinal da aponeurose do oblíquo interno e do transverso sem tensão, a gente vai fazer uma ponte com uma prótese, a gente vai alocar essa tela na lateral do ligamento inguinal, iniciando uma sutura contínua no pubis, ali no Cooper, contínua na região inguinal, até aqui na imagem não está muito legal, mas a gente vai aí eu faço às vezes 2, 3 centímetros até acima, se permitir, né, do orifício inguinal interno. Depois a gente vai fazer uma fenda no meio da tela e vai passar o ligamento inguinal por cima. E vai realizar suturas separadas da borda medial da tela na aponeurose do transverso e do oblíquo interno. E lá em cima a gente vai fazer um novo orifício inguinal. A gente tem muito cuidado, lembra que o nervinho passa ali, na hora de fechar ali, não deixar muito fechado esse anel, porque a gente sabe que tem um edema após, principalmente nas dissecções hérnias muito grandes. Às vezes, se você deixar um anel muito fechado, pode formar edema e isquemiar, complicar a orquite isquêmica no pós-operatório. Passando agora para os reparos laparoscópicos, né, a gente tem, né, principalmente 2 procedimentos que são livres de tensão e são muito utilizados. A gente, né, eu tenho a preferência pelo reparo laparoscópico, é muito legal. Infelizmente, a gente acaba não realizando muitos procedimentos, a gente sabe que tem limitação, né, quando não tem convênio particular, mas é muito interessante. Eu, particularmente, realizo muito TAP e quase não fiz TEP, não tenho muita experiência com o TEP, mas as duas têm similaridade muito grande, assim como se comparado com o reparo anterior, a técnica, é claro, o reparo anterior com a técnica de Liechtenstein, a gente tem que esses procedimentos são muito seguros. Aqui é a disposição do cirurgião, então, se a gente vai realizar a herniorrafia inguinal, é muito importante preparar, ter todos os materiais, a vídeo laparoscópica, todos os materiais em mãos para realizar o procedimento. Aqui são os portais, a gente colocou o troller da televisão, da tela, nos pés do paciente, e aí a gente vai realizar, né, aqui no caso, uma hernia inguinal direita, uma incisão umbilical, né, onde a gente vai introduzir a câmera, a ótica, um trocáter de 10 milímetros. Aí, na mesma linha da região umbilical, né, você vai colocar os portais, né, de trabalho, no qual você vai realizar os procedimentos manuais aí para a correção da hérnia. A gente vai passando aqui agora, a gente sabe que esses procedimentos, eles são, talvez, no início, né, que a gente tem aquela curva de aprendizado, talvez mais trabalhoso. A gente vê que o residente, às vezes, quando a gente está aprendendo essa hérnia aí, eles estão aprendendo a sair com dores nas costas de fazer o vídeo, né? E alguns deles não gostam da posição, né, que é a posição do 11. Eu também prefiro deixar o auxiliar do outro lado, né, do que ficar nas costas. Mas, enfim, tem gente que gosta. Aí a gente tem uma imagem, né, laparoscópica durante um procedimento de TAP. Então, a gente vê muito bem, né? Esse é um lado esquerdo, tá? Então, você está olhando aqui o lado esquerdo, aqui está, nessa região, aqui está o ligamento umbilical obliterado, né? Então, aqui está a região medial, uma grande abaulamento na face transversal, aqui está os vasos epigástricos inferiores. Então, nessa região, uma hérnia direta. Aqui, se você for ver aonde entra o ducto deferente, aqui estão os vasos femorais, né? Aqui seria a entrada da hérnia indireta. E aqui é a hérnia direta. Vamos passando adiante, a gente tem uma padronização, e por isso é interessante, eu deixei no final dos slides aí esse trabalho que o pessoal
acho que de Curitiba, que fez, que é muito interessante. Então, eles padronizaram, né, as dissecções das hérnias TAP inguinais. Então, tem uma área 1, 2 e 3, a lateral, uma área medial e uma área central. Então, a gente começa pelo 1, vai pelo 2 e depois vem aqui dissecando a área central 3. Então, isso traz, né, uma segurança muito boa para quem está começando a realizar os procedimentos laparoscópicos. Então, aqui é claro que já é uma imagem que vocês podem perceber que já está, né, dissecado a região, né? Mas aqui a gente inicia esse procedimento com a abertura do peritônio da região mediana, né, do ligamento umbilical até a região, aqui já está demarcado, né, a região da espinha líquida anterior superior, passando pelos vasos epigástricos aqui, né, tomando cuidado para não lesar esses vasos. Então, a gente continua a nossa dissecção e a gente vai formar, né, essa linha de azul trachejada, que é o nosso ligamento inguinal. Então, aqui a gente consegue formar esses 3 triângulos, que são importantíssimos, né? Então, aqui, né, é o ligamento inguinal em azul, né? Aqui passa os vasos epigástricos, né, inferiores, o deferente e os vasos espermáticos em azul. Então, a gente tem que ter essa visualização ampla, né, para ter segurança na hora de colocação da nossa prótese aqui na região. Vamos adiantar um pouquinho aqui, que a gente tem bastante coisa interessante nessas imagens. Aqui é uma imagem com o peritônio, ele não está desperitonizado ainda. Então, você vem aqui a cresta ilíaca anterior superior, que a gente marcou, delineou aqui, a gente fez um arco, abriu aquilo lá e rebateu isso aqui, todo esse peritônio para baixo, e começou a dissecar a região 1, região 2, e depois o centro, a região 3, que é a mais difícil, e aqui a gente tem que tomar mais cuidado por conta dos triângulos que são formados aqui nessa região. Então, a gente vai passar aqui, eu vou mostrar para vocês, são os triângulos, né, que a gente vê nessa região. Em azul mais claro é o triângulo da hérnia inguinal indireta, o triângulo da hérnia inguinal direta, mais medial, o triângulo da dor, o triângulo de Doom ou da morte e o triângulo das hérnias femorais. Então, essa é a visão que a gente tem. É muito interessante a gente, né, ter essa exposição de toda essa estrutura, porque a gente consegue, com um único procedimento, com a prótese, fechar todos esses orifícios aqui, tanto a hérnia direta, a indireta e a femoral. Então, a gente vai colocar a nossa prótese nessa região aí. Sempre lembrar que durante a dissecção da região do triângulo de Pen e da dor, tem que tomar muito cuidado por conta das inervações, né? Podendo esse paciente evoluir com dor, nunca realizar grampeamentos ou fixação da tela nessa região, muito menos no triângulo de Doom, por conta da possibilidade de sangramentos profusos aí. Então, aqui a hérnia direta, hérnia indireta, a hérnia crural e o triângulo desastre. São imagens legais, vocês podem ter, depois eu passo para vocês, que é interessantíssimo. Aqui o anel inguinal profundo com o local da hérnia inguinal indireta. Então, a gente vai individualizar isso aí tudo. Quando a gente rebate tudo para lá, essa é a visão inicial, e aqui a gente tem a nossa visão depois de desperitonizar toda aquela região. Então, essa visão é muito importante, você ter toda essa individualização, tanto do deferente como dos vasos espermáticos, todas as estruturas anatômicas, porque aqui a gente está vendo o pubis, onde a gente vai ter o ligamento de Cooper e vai realizar a fixação da tela. E aí a gente tem aqui que tomar muito cuidado por conta, aqui não tem, mas nessa outra imagem a gente já consegue ver uma estrutura vascular na região, muito próxima da região onde a gente vai realizar, né, os grampeamentos, né, a fixação da tela, e na qual você pode grampear, né, se você não dissecar bem, não tiver uma exposição boa da anatomia, você pode grampear essa artéria, que é a corona mortis, e causar sangramentos muito graves, porque ela é um ramo direto da obturadora, então ela tem uma pressão muito grande. Então tem que tomar muito cuidado. E quase que 75% das vezes ela nasce nessa topografia aqui, ó. Então você pode ver que na maioria, em 25% das vezes, ela está lá no orifício miopectíneo ou de Froschauth. Então você vai fazer os grampeamentos no Cooper sem problema nenhum. Só que, em alguns casos, ela pode estar cruzando bem na sua localização do ligamento de Cooper, ou o ligamento miopectíneo, onde você vai realizar o grampeamento ou a colocação dos tacs, e você pode ocasionar hérnias, sangramentos muito grandes. Aqui são os locais, né, mais frequentes das recidivas, é claro, é os mesmos locais
né, dos procedimentos. Então, se você coloca uma tela muito pequena, ela pode, né, passar por cima e entrar de novo no orifício. Se você coloca uma tela muito pequena também, ela pode passar por uma tela muito curta, ela pode passar por baixo e vir e protruir também. Então, tem que tomar muito cuidado nessas regiões, colocar uma tela de tamanho adequado. A gente disse que uma tela de 14 por 10 centímetros é o suficiente. É claro que é sempre importante, se você tiver a oportunidade de medir os defeitos herniários com uma gaze lá dentro, e aí você ter uma ideia melhor do tamanho da tela que você vai introduzir nessa região. Uma vez que você introduziu a tela lá dentro, a gente introduz ela dobrada, tipo um charuto, a gente dá um pontinho e depois solta e vem desdobrando ela. Ela tem que ficar mais ou menos nessa posição, aonde a gente fechou todos os orifícios e impedindo que a hérnia venha aqui por baixo e recidive, ou por aqui, ou que venha por cima também e saia ali naquela região. Então, é importantíssimo também saber o tamanho da tela. E a fixação também é importantíssimo. Nunca vamos fixar a tela no triângulo de Doom ou da morte, nem no triângulo de Penn. A gente vai realizar a fixação lá no Cooper, no pubis, e vai fazendo entre 4, diz a literatura, de cada lado, entre 4 e 6 taques, a gente vai realizar, a fixação, né, da tela, tomando cuidado, é claro, aqui nessa região, por transparência, veja bem, se não estiver conseguindo ver, rebate a tela, coloca de novo, saltando os vasos epigástricos inferiores, porque se você pegar ali, vai dar um transtorno danado, vocês vão ter problemas muito grandes. Então, esse seria mais ou menos aí a técnica, né, de TAP. Aí tem também a totalmente extraperitoneal, na qual a gente vai introduzir um trocáter na região infraumbilical, vai fazer uma dissecção romba com o balão e depois insuflar e vai visualizar, né, parietalizar todo o saco herniário, lá embaixo o pubis, né? Você vai separar aqui o saco herniário dos vasos epigástricos, e aí você vai alocar uma tela ali naquela região, né, na qual ela vai tapar todo aquele defeito ali. Também funciona muito bem, eu só não tenho muita experiência com esse procedimento. Quais são as vantagens e desvantagens dos procedimentos videolaparoscópicos? A gente sabe que, como desvantagem, a gente tem o tempo cirúrgico prolongado, principalmente no início do aprendizado, essa curva é um pouco maior do que o procedimento aberto. Aí existem as dificuldades técnicas e de material, e tem um aumento importante do custo. Quando a gente fala em vantagem, a gente sabe que a principal, a gente vai, mas tempo cirúrgico é maior, a aberta é menor. A gente sabe que quando você tem uma expertise maior, o tempo cirúrgico já se igualou, né? Mas a menor taxa de infecção de ferida operatória é muito melhor. A recuperação, o retorno ao trabalho também, a gente sabe que é muito melhor, muito mais rápida, né, no procedimento laparoscópico, tá? Então, a gente tem o quê? Quais são as principais indicações? São aquelas hérnias bilaterais, hérnias recidivadas, né? Então, a gente tem que, se você operou uma hérnia via anterior, dá preferência para correção dela na via posterior, que vai ficar muito, vai ser melhor, vai ser mais fácil, tá? O que mais? Complicações, a gente vai falar um pouquinho da orquite isquêmica, que é importantíssimo aqui, evitar a manipulação agressiva do plexo pampiriforme, senão isso daí vai ocasionar uma isquemia ali do testículo, vai diminuir o volume do testículo, podendo ocasionar até dor, né, e necrose desse testículo aí. Recidiva da hérnia, a gente sabe que gira em torno de 1 a 3%, quando a gente compara tanto a aberta como a fechada, é isso aí mesmo, é 1 a 2% de recidiva das hérnias, tanto aberta como laparoscópica. Aberta, quando eu falo, sempre venha na cabeça que é a Liechtenstein, não fazer outros procedimentos. Então, Liechtenstein, videolaparoscópica, mesma recidiva, tá? E infecção de ferida operatória, a gente sabe que todas podem ter, mas é maior na técnica aberta. E aí vem aquela dor crônica na virilha, quando a gente vai falar o tratamento daí teria que ser a realização da neurectomia, ou neurólise, ou às vezes até retirada do material de síntese, se for uma dor somática, daí tirar essa região, esse granuloma ali que se formou. Então a gente sabe que a dor inguinal crônica ela tem
uma incidência mundial de 10% a 12%, a maioria vai se resolver em até 6 meses, a gente tem que aproximadamente 30% não precisa de tratamento nenhum, porém 25% vai sofrer com esse comprometimento e vai dar trabalho. Depois, com mais tempo, a gente discute, tem um caso aí que eu estou acompanhando com dor crônica, que a paciente, né, já tentei gabapentina, amitriptilina, anticonvulsivo, enfim, tudo quanto é tratamento, e ela já até retirei, fiz uma neurectomia, tinha um neuroma, tirou, veio um anato patológico, e a paciente continuou com dor. Agora ela foi para o psiquiatra. Como definição, mas quanto tempo? Às vezes vocês vão ver aí, tem uma confusão na definição do que é ingnodinia, né? Então, é uma dor que persiste após 6 meses do procedimento cirúrgico. Então, ela persistiu por 3 meses, geralmente, é uma dor persistente por mais de 3 meses após o procedimento cirúrgico. A gente sabe que a maioria resolve em 6 meses, mas se ela tiver 3 meses de dor, toma cuidado, porque vai dar trabalho. Então, aí a gente tem lá aquela dor neuropática, que é a lesão direta do nervo, e a somática, que são as principais, né? Existe a de deaferentação, que é o paciente vai ter dor durante a ejaculação, após o ato sexual, é raríssimo, menos de 1 a 0,3%. E a mais que nos causa mais problemas são as neuropáticas, por lesão nervosa. Então, tratamento, tanto clínico inicial, já comentei alguma coisa de amitriptilina, ou tegretol, carbamazepina, às vezes de 800 a 1.200 miligramas, gabapentina, enfim, podendo, em caso de insucesso do tratamento clínico, a realização de neurectomias, retirada do material de síntese e neurólise desses nervos aí. Terminando, pessoal, mas só para lembrar para vocês aí que, né, o mais importante talvez seja individualizar o tratamento dos nossos pacientes. Cada paciente vai ter, né, uma resposta ao seu tratamento, um desejo pessoal, a sua, né, expertise, né? Então faça o melhor. A gente fala assim, tem muito estudo de hérnia por videolaparoscopia. Ninguém coloca estudo de hérnia inguinal. Eu tenho muitas hérnias inguinais, mas ninguém faz estudo de hérnia via anterior. É raro ter, mas tem sucesso. Sucesso é muito grande, a gente sabe, a gente opera muito no SUS aí, a gente sabe que os pacientes ficam contentes, resolve o problema também, tão bem quanto a videolaparoscopia. Agora, se o seu paciente tem condições, é claro que eu digo que o paciente tem condições particular, convênio, mas no SUS mesmo, se o SUS de oferecer essas condições, dê essa possibilidade para o seu paciente e faça um melhor tratamento. Saber diagnosticar a hérnia é o mais importante, o bom exame físico é muito bom, e estabelecer a prioridade, compensar as alterações antes, né? Prostatismo, trata, infecção urinária, trata, né? DPOC, asma, bronquite, trata antes, paciente constipado, trata antes, que você vai ter uma recuperação muito mais rápida. Aqui está aquele teminha, depois eu passo para vocês, e era isso. Maravilha, Fernandão. Rapaz, eu não conheço aula melhor que a tua de hérnia, não. Acho que é uma ruim, não sintetiza, traz os principais aspectos, traz os principais pontos, e é uma coisa que eu acho massa. Eu anotei 16 perguntas para te fazer e 3 causos para te contar. O primeiro causo é para poder a turma já dar uma relaxada. Eu vou contar a verdade sobre a Dorizo, que quando você falou do posicionamento no vídeo, ele sempre pede para o auxiliar ficar nas costas, diferente de você, que pede para o auxiliar ficar do outro lado. Uma outra coisa também, que ganha ponto aí muito, é mais fácil para o residente, muitas vezes, porque está mais perto da faculdade, é enrolar a tela. Eles ainda têm uma expertise grande que trazem da faculdade e acaba sendo um pouco mais tranquilo, né, nesse momento de passar a tela por dentro do trocado. E uma outra coisa que seria a terceira piadinha aqui para poder quebrar esse clima antes de irmos para os questionamentos, é falar que você disse que a corona muitas vezes corre, né, por cima do Cooper. E quando a corona morte escorre por cima do Cooper, é importante ela estar bem dissecada, porque no final tem que estar o Cooper feito, né? Muito bem feito. Então, são os pontos aí que eu queria chamar a atenção.
Fernando, como eu anotei muita coisa aqui para te perguntar, eu acho que são mais aspectos técnicos mesmo, acho que são as perguntas simples, pode estar ajudando aí a galera depois que está operando, os meninos aí que estão começando ou não. Então, um comentário que você sempre fala aí, essa imagem aí, que tem que dissecar bem a corona mortis para ter o cu perfeito no final da cirurgia. O nome dela é feio, né? O nome é feio, né? Com certeza. E o cu é logo aqui embaixo, né? Que chama bastante atenção. Beleza, então vamos lá. TAP ou TEP, que é um comentário que que eu tinha anotado aqui para fazer, tanto faz, as duas são muito bem, têm muito boas respostas, as duas seguem os mesmos princípios de uma dissecção ampla, de uma colocação de uma tela grande, que aí, como você falou também sobre o princípio de distribuição de forças, a gente vê que quando põe uma tela grande, a gente tem uma menor recidiva. E uma coisa que contraindica muitas vezes a colocação da prótese é quando a gente faz a cirurgia de urgência. Então, quando a gente pega uma hérnia que já tem um encarceramento, que tem um sofrimento de alça, que tem líquido naquela alça, a gente precisa tentar desenvolver. Muitas vezes sem a colocação da prótese, se a gente houver uma contaminação ali razoável da cavidade, né? do saco herniário em si. Então, qual que seria a ideia, né? O Bassini, o McVeigh, o Shouldice, todos eles são bem difíceis. Você imagina você fazer os 4 planos do Shouldice ensinando ali essa fase que a gente está da vida, que está o R1 tentando dar ponto, né? Como deve ser complicado fazer tudo isso. E aí vem a questão, muitas vezes a gente não vai pôr prótese porque vai ter uma infecção grosseira, você tem que orientar o paciente sobre a possibilidade de infecções e recidiva da tela, falar que não pôs a tela por conta dessa grande chance de infecção local. E aí eu já tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro, a gente vai se preocupar com a infecção local, mas se você pôr a prótese, você vai ter a rejeição da tela? A rejeição da tela existe ou não? Olha, na verdade, assim, se você colocar lá, essa tela ela vai se infectar, essas bactérias vão se aninhar na tela e não há antibiótico que vai resolver. Eu participei do último congresso, foi online, muito bom, de hérnias, né? Na qual o pessoal falou, ó, eu coloco a tela, foi uma discussão muito acirrada, né? Eu coloco a tela, trato a infecção e depois, se precisar, eu troco a tela, eu tiro e coloco uma outra, né? Após tratar, melhorar, tratar aquele defeito, passar aquele processo infeccioso, inflamatório muito grande, e aí eu retiro a tela, porque eu já sei que essa tela ela vai se infectar e não vai chegar antibiótico ali. Então, assim, foi uma discussão muito grande. Existe, o pessoal falando, não coloco prótese, eu fecho. Tanto é que, até esses dias, uma aluna me perguntou, eu estou numa pergunta aqui, eu errei numa pergunta de prova, qual que é a resposta correta? Aí ela tinha colocado que era por videolaparoscopia, e, na verdade, a resposta correta na hérnia inguinal encarcerada era a inguinotomia, e depois, né, não, tem sofrimento de alça, talvez, né, ou a alça, né, reduziu espontaneamente, fazer uma laparoscopia para poder ver se tinha alguma lesão. Mas a resposta correta era inguinotomia, na hérnia inguinal estrangulada. Mas, assim, às vezes não precisa. Eu já operei hérnia inguinal encarcerada, né, por vídeo, nem sabia que ela era uma hérnia pequena, mas estava dentro do conteúdo herniário, protruída. A gente retira tranquilamente as hérnias, né, e consegue resolver. Já nessa situação particular, eu opto por, né, até eu sou bem democrático, né? Se eu tiver a oportunidade, talvez eu tentarei fazer esse procedimento. Colocaria uma tela, faria o reparo, trataria a infecção, depois acompanharia muito de perto esse paciente e depois retiro a tela e... Mas até hoje, eu não faço. Eu evito a colocação da tela se tiver infecção. Só lembrando que se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta ou mandar aqui no bate-papo, fica à vontade, tá? Outra coisa, Fernando, você faz a gente pega mais um paciente, às vezes, que tem uma infecção, que tem uma hérnia grande, e a gente a gente fica muito preocupado em dissecar o saco herniário inteiro. Então, assim, eu vou dissecar todo o saco herniário, ele vai ali grudado na túnica vaginalis, muitas vezes ele desce até testículo, quando você vai tentando tracionar aquilo, tem um pouco mais de sangramento, o testículo sobe junto, é um tanto quanto difícil. Nesses casos que você tem um saco herniário grande, você vê vantagem em fazer a dissecção completa do saco, ou às vezes você pode simplesmente
cortar esse saco no meio, deixar uma parte dele ali voltar junto com o testículo para a bolsa escrotal e tenta corrigir mais o defeito aqui em cima, se preocupa mais com parede abdominal ou com saco herniário? Se você, eu já vi várias vezes deixar, né, tá difícil, tá aderido ao testículo, é aquela hérnia indireta mesmo, com persistência total do conduto peritônio vaginal, então vai ser difícil, vai vir o testículo junto, depois você vai ter que colocar ele lá dentro, vai fazer edema. Então, assim, na maioria das vezes, eu corto, encerro o saco herniário, só que eu aspiro ele bem, e oriento no pós-operatório o paciente, talvez fique ali uma sensação, um aumento de volume, e orientando também que pode acumular líquido e ter infecção. Mas pode ser feito. Eu evito. Sempre, na medida do possível, eu retiro todo o saco herniário. Agora, em alguns casos, eu já peguei casos muito difíceis, hérnias ignoescrotais grandes, na qual a gente encerrou, né, o saco herniário e deixando a ponta dele, né, dentro da região testicular. Mas, às vezes, acontece o inconveniente de ter um aumento de volume e acumular líquido ali e ter que drenar. Uma coisa que acaba acontecendo algumas vezes é a gente não imagina que isso é uma possibilidade, né? Então, assim, se está bem agrudado no tecido, as hérnias crônicas que já estão ali cronicamente encarceradas, que você tem uma dificuldade grande de dissecção, eu não vejo vergonha nenhuma realmente em deixar um pedaço do saco herniário para baixo, esquecer ele, trata bem o defeito, faz bem a hemostasia, que provavelmente esse paciente vai evoluir com melhora. Tem uma pergunta aqui Melhor da assim Thaís. do que com uma isquemia testicular. Sim, de fato. Tem uma pergunta aqui da Thaís Benetti. Ela pergunta se a gente já precisou realizar uma laparotomia mediana para reduzir uma hérnia encarcerada. E aí eu vou fazer outra pergunta em cima dessa, que você vai responder para ela. Além de já precisar ter começado, assim, ter feito a laparotomia mediana para reduzir a hérnia, porque muitas vezes você não conseguiu empurrar de volta, você vê que tem uma hérnia que tem um pouco de peremia ali no tecido. A incisão é inguinotomia? A incisão é uma mediana infraumbilical ou não há regra? Em inguinotomia. Você pode fazer por inguinotomia. Você vai ter uma exposição boa da cavidade. Se você julgar que tem um sofrimento de alça, você vai fazer uma interectomia e você pode converter para laparotomia, né? Não, vou ter que fazer uma ressecção de alça, tá difícil, né? Eu já fiz ressecção e interectomia segmentária pela inguinotomia, orifícios, né, grandes, maiores, né? Você consegue fazer tranquilamente, com segurança, reduz o conteúdo, mas também eu já tive casos de que a hérnia reduziu, depois, por ela ter muita fibrose aderida, eu não conseguia puxar, não achei, ter que fazer uma mediana infra, ir lá e localizar, revisar a alça, né? Assim como também já operei paciente que chegou, reduziu a hérnia, e depois, 3 dias depois, abdômen agudo, laparotomia, necrose de segundo tempo e perfuração. Então, assim, sempre faz uma existe perfuraçãozinha essa pequena possibilidade. que passa batido, né? Desculpa. Umas perfuraçõezinhas às vezes passam batida. Ele faz uma isquemia, acaba não localiza na hora, enfim. Pode ser uma isquemia transmural que evolui. Essa pergunta eu acho muito interessante, que eu já vi até cair em prova, né? Às vezes uma coisa que a gente faz na inguinotomia é abrir um pouco mais o anel que já é largo. Você tem um anel largo, você vê que não consegue empurrar de volta esse conteúdo herniário para dentro, né? Para fazer a redução dele, ou tracionar mais delgado para fazer uma enterectomia, às vezes você alarga um pouquinho mais aquele anel herniário de modo que suba mais delgado para você fazer por ignotomia. Então, eu acho que a resposta para ela, me corrija se estiver errado aqui, é sim, já precisou fazer laparotomia mediana para reduzir uma hérnia, que às vezes não voltou, mas a abordagem inicial, quando você está diante de um quadro de uma hérnia encarcerada com suspeita de estrangulamento, é sempre ignotomia, porque você está com o benefício da dúvida do seu lado, né? Se você fizer ignotomia e não tiver sofrimento de alça, você vai corrigir a hérnia e acabou. Resolve. Então, acho que é mais ou menos essa a E a ideia, gente concorda? amplia o orifício interno, o anel inguinal interno, perdão, na face transversais, né? Então, a gente ali naquele tecido mais laxo, você consegue ganhar um espaço ali e reduzir o conteúdo. Perfeito, mais cranial e lateral, né? Do que essa incisão para alargar o anel inguinal. Você faz ela em direção ali à crista ilíaca anterosuperior ou faz em direção cranial a parte mais
cefálica, né? Digamos assim, do paciente mesmo. Seguindo a borda do oblíquo, né? Então, na face transversalis, lateral e medial, né? Então, seria lateral e medial. Eu não esgarçaria o oblíquo em cima. Faria do lado. Tá. Mas lateral e medial ou lateral e superior? Superior, no anel superior. Isso. Porque você falou lateral e medial, eu fiquei imaginando se ia para um lado e para o outro, mas lateral superior, né? Isso. Seguindo ali a tua incisão. Perfeito. Vamos lá, que eu quero perguntar um monte de coisa aqui. Quando a gente faz a fixação da tela, tá aí, se tiver alguma dúvida aí, manda aí, tá? Quando a gente faz a fixação da tela no ligamento inguinal, assim, já preconizado, fio inabsorvível é melhor porque vai ter o material sintético, que é a prótese, que também é inabsorvível. Você vai fazer aquele chuleio ali da sínfise púbica, né, do pubis, até os 2, 3 centímetros acima do anel inguinal interno. Você vai subir ele para fazer bem a fixação, só que, como você bem demonstrou na tua aula, tem um monte de nervo que passa ali para cima. Eu já fui em congresso que o pessoal discute muito essa questão de se vale a pena fazer com o fio absorvível essa fixação da tela, de modo que você não tenha uma formação de um neuroma. Você considera essa afirmação verdadeira? Você encara isso dessa forma? O fio ali também, já que a tela é inabsorvível, vamos fazer com fio inabsorvível também, que vai dar bom? Como que você vê essa questão aí do fio para fixar a tela de uma maneira geral? Eu não vou me lembrar agora, mas nesse consenso, eu não me lembro se é 2018 ou 2019, o último consenso de hérnia inguinal, ele aborda os fios, né? Independente, na discussão no Congresso, foi uma briga também, o pessoal, inabsorvível, porque mesmo que você pega o nervinho ali, depois ele vai ser absorvido e o paciente depois melhora. Se você colocar um fio inabsorvível, você vai pegar o nervo e ele vai ficar ali para sempre e não vai ter jeito. Então, assim, ficou uma discussão. Mas, no consenso, eles pode ser utilizado o fio inabsorvível mesmo, né? Não proíbe de usar um fio absorvível. Eu evito de usar o fio absorvível no ligamento inguinal. Eu prefiro o fio absorvível, porque não vai soltar mais. Agora, na fixação no oblíquo e lá em cima, tanto no transverso como no oblíquo lá em cima, eu prefiro nem colocar ponto lá em cima, mas se for colocar, pode ser o absorvível. Perfeito. Tem vantagem no paciente obeso fazer a cirurgia por vídeo ou tanto faz, é difícil igual? Não, ou aí a vantagem. gente vai ter menos infecção, vai ter todos aqueles benefícios que você mostrou? Exatamente. Então, assim, tanto tecnicamente, né, a gente sabe que existe um pouco mais de dificuldade da cavidade, mas nem tudo é o que parece. Às vezes o paciente é obeso, mas tem uma obesidade, né, mais centrípeta do que abdominal, né? Então você tem uma visualização muito boa, a gente consegue, com a mesa cirúrgica, né, posicionar o paciente da melhor forma possível, você vai ter uma visão muito boa. E o procedimento é igual no paciente magro. Se você dissecar bem, devagar, respeitando a anatomia, você não vai ter problema. Agora, as vantagens são assim, o retorno, menor recidiva, né? Um retorno mais rápido ao trabalho e menor índice de infecção de ferida operatória, não só por ser obeso, mas em todos os sentidos, a hérnia laparoscópica tem uma incidência menor de infecção de sítio cirúrgico. Mas no obeso ainda mais, por conta, né, de dissecção grande, aquela lipólise que é feita ali, junta líquido, vai com aquela prótese colocada on-lay, que a gente comentou, né? Então, vai favorecer ter infecção e, às vezes, até recidiva também, por conta do aumento da pressão abdominal, a gente coloca essa tela on-lay e não sub-lay, como nos procedimentos laparoscópicos. Essa questão do on-lay, sub-lay e in-lay, todo mundo entendeu? Se alguém tiver com dúvida, porque isso cai bastante em prova, e é uma das nossas intenções aqui também é educar vocês, não só para a prática, mas também para a prova, né? Se alguém tiver alguma dúvida e não tiver entendido, fica à vontade, que aproveitar a expertise do professor. Outra coisa também que cai bastante em prova é essa questão de gramatura de tela, né? Eu acho que é muito importante para os residentes aí, estarem atentos, né, em residentes internos que vão fazer prova de R1 e R2, as indicações. Tela de baixo peso, de alto peso, o que é essa tela, alta gramatura, baixa gramatura, se você tem um paciente tabagista, se o paciente já tem obesidade,
quais são as complicações que esses pacientes têm, e dá uma lida nisso aí, que a gente pode ficar a noite toda falando, às vezes você não entender, mas se você parar para ver foto e ler, com certeza você vai entender bastante essas duas coisas. Ô, Fernando, o tratamento aqui aproveitar uma outra pergunta aqui, já vou puxar um gancho do comentário da Thaís. Você tem um paciente que você chega na tua sala com um ultrassom falando que tem uma hérnia de 8 milímetros, né? 6 milímetros, 6 a 8 milímetros. E você pega o paciente, põe em pé, faz valsalva e tenta examinar, e examina, e aperta, e puxa, e não apareceu nenhuma hérnia. Você viu lá e fala, pô, você não tem hérnia, o paciente não tem sintoma. Aí vem a grande dúvida. Opera o ultrassom, que às vezes o paciente deseja isso, porque falaram para ele que ele tinha que operar, que ele já tinha uma hérnia, ele já foi no Google, e aí vem a outra dúvida. A vídeo é uma das vantagens dela, é a gente poder ter uma maior visualização dessa cavidade. Indica uma vídeo diagnóstica, faz alguma coisa, como que funcionaria aí essa questão da hérnia ao ultrassom? Uma hérnia pequena. Eu particularmente, eu não indicaria cirurgia. Eu observaria, a gente fez o diagnóstico, vamos esperar uns 6 meses, se evoluir com protrusão, dor, desconforto, aí a gente opera, né? Agora, se o paciente tem desejo, né, de operar, ou se ele é sintomático, mesmo que a hérnia é muito pequenininha, eu não examinando, né, não consegui detectar a hérnia, mas ele sente um desconforto ali na região, aí eu opto por a videolaparoscopia, é o ideal, né? Porque orifícios muito pequenos, igual aquele da imagem, né, aquele pequenininho, você consegue ver e tratar de forma adequada. Só lembrando da tela ideal, né, a gente sabe que é uma tela plana, monofilamentar, eu não digo de baixa gramatura, mas, né, tem que ter pelo menos 1 milímetro de poro, né, e de 40 até 100 gramas por metro cúbico, né, de gramatura. Então, essa é a tela ideal, né? Então, a gente tem essas telas no mercado, dá para usar sim. Perfeito. Uma outra coisa aqui, 2 comentários que vêm nesse sentido. Às vezes a gente faz uma cirurgia, já aconteceu comigo numa senhora, você faz a cirurgia nela, você faz a abertura ali, faz a inguinotomia, faz a exposição do anel inguinal externo, e você não vê saco herniário. Aí você abre até o anel inguinal interno, você faz a apresentação dos triângulos e você não vê hérnia direta. Então, assim, o paciente não tem hérnia direta nem indireta. É importante a gente estar lembrando da hérnia femoral, né? Como o Fernando tinha dito aí, já tive que reoperar um paciente porque o abaulamento depois continuou, e eu não tinha visualizado, feito essa dissecção até a exposição do anel femoral, e aí a hérnia dela era femoral. Essa também é uma outra coisa que eu gosto muito na vídeo, né? Você já consegue ver os 3 defeitos ali e tratar os 3 de uma vez só, né? É um outro benefício interessante. E às vezes a gente entra ali, se não pensar nela, você vai abrir por baixo da aponeurose do oblíquo, você só vê aquela região. Você tem que ir por cima e na lateral. Aí você vai ver o abaulamento na raiz da coxa, né, ali na virilha, e olhando aqui, mesmo que você dissecar bem, você não vai ver a hérnia, né? Foi exatamente isso aí que aconteceu comigo. Então, não cometa o erro que eu cometi. Ao examinar uma paciente, não achar hérnia direta nem indireta, lembre-se de procurar uma hérnia femoral. E às vezes você vê aquele funículo espermático fininho, você fala, rapaz, não tem hérnia aí. Disseca que você acha, ela está lá fechadinha, né, um espaço morto ali, quando você começa a dissecar, você acha o saco herniário. Quietinha, só na espreita, só para te pegar, né? Beleza, uma coisa que você comentou na aula, você falou assim, a hérnia femoral ela é mais comum nas mulheres. Aí eu gosto sempre de falar para os residentes aí, para a turma, que uma coisa que eu vi, caía em prova, é que a hérnia mais comum nas mulheres, ela continua sendo a hérnia inguinal indireta. A hérnia femoral ela é mais comum nas mulheres quando comparada aos homens. Mas de todas as hérnias que acometem as mulheres, a hérnia femoral, de todas as hérnias, a hérnia inguinal indireta vai ser a mais comum. Bem lembrado. Confere? Confere, bem lembrado.
Isso aí eu errei na prova também de residência. Essas coisas assim, eu errei há 10 anos atrás e não esqueço. Não esquece nunca mais, né? Não esquece Errar nunca é um mais. aprendizado. Só não pode errar demais. Né? Exatamente. Aqui a gente acerta, a gente deixa para lá, né? Mas que a gente erra, a gente vai lembrando das coisas. Mas é isso. Fernandão, mais alguma coisa aí que você queira comentar? Olha, eu, assim, com relação à heniorrafia, assim, é um procedimento que o pessoal, às vezes, né, os residentes vão ter muita oportunidade de operar a hérnia, né? Agora diminuiu bastante, mas logo, logo volta ao normal, e é uma cirurgia gostosa, uma cirurgia legal, é uma cirurgia anatômica, não é... Tem que saber a anatomia, tem que saber o que é o que para poder realizar o procedimento. Não é só olhar onde que dá o ponto, não. Às vezes o ponto é aqui, às vezes o ponto é lá, sempre procura o nervo, né? Não dá ponta cega, senão você vai pegar um nervinho ali. Então, assim, a cirurgia é legal, a cirurgia é gostosa, saiba, né, conduzir as urgências, tem que saber, né? O eletivo é mil maravilha, mas as urgências às vezes atrapalham. Nós tivemos um caso, né, de uma hernia inguinal encarcerada e evoluiu bem mal, né? Então, assim, saiba conduzir bem, que é para evitar esse tipo de problema. Exatamente. Bom, eu acho que por hoje é só, já estamos aí no adiantado da hora, 1h30. Mas, Fernando, mais uma vez, eu não conheço aula melhor que essa tua. São quase Imagina, 200 slides aí para poder ensinar para a gente. Eu recomendo sempre, agora que vai estar gravado, o R1 que entrar em campo comigo, sem saber anatomia, já nem opera. Se for R2, pior ainda. Então, pelo amor de Deus. Tá tudo aí na mão do professor. Mais uma vez, obrigado, tá? Uma boa noite para você. Boa noite para vocês. Um beijo na família toda aí, um beijo nos alunos e até semana que vem é feriado, dia 28 Verdade. A gente volta. Então, valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.